Olá, meus amigos! E vamos para mais um vídeo hoje? Hoje eu trago para vocês a história das mulheres. Mulheres que tiveram as suas memórias propositadamente apagadas, porém jamais esquecidas. Isso graças a recentes estudos realizados por pesquisadoras que estão trazendo à tona essa problemática dessas jovens mulheres. Nós vamos tratar hoje das polacas. E aí vocês me perguntam, quem eram essas mulheres polacas? Bom, elas eram moças pobres que vinham de comunidades da Europa Oriental, em geral da Rússia, Romênia, Polônia, e essas moças elas não possuíam dote para se casar, elas eram judias e na época para conseguir um casamento era necessário que essas moças possuíssem um dote. Só que como elas não possuíam, elas acabavam sendo excluídas da possibilidade de se casarem, de ter uma ascensão social, uma ascensão econômica, enfim, acabava sendo totalmente excluídos aí de uma possibilidade de um casamento. Só que aí no meio dessa história aparecem duas figuras importantes. Uma delas é o agenciador de casamentos. Quem era esse agenciador de casamentos? Ele chegava aos pais dessas jovens, né, nessas comunidades, e tinha ali toda uma história, uma lábia para contar para os pais. Eles falavam, olha, eu tô aqui representando, né, um jovem que mora nas Américas, também judeu, ele está em busca de uma moça para se casar, ele migrou para as Américas, conseguiu fazer a sua vida, tem um bom trabalho, tem boas condições para sustentar uma família e está em busca de uma esposa, de preferência judia, né? E aí, ali com toda aquela história, fotografava essas moças para mandar a fotografia para o futuro marido, enfim, toda uma conversa. A segunda figura seria esse próprio futuro marido ali já diretamente negociando com as famílias para conseguir uma esposa. Ele conseguia, se casavam por ali mesmo e faziam essa viagem para as Américas. O que estava por trás de toda essa negociação? Era o tráfico de escravas brancas. Era tudo isso que estava por trás. Essas mulheres vinham para as Américas e não tinham a menor ideia do que iria acontecer com elas. Até então, na cabeça delas, elas iriam ser esposas, iriam construir uma nova vida num local diferente, né, longe daquela pobreza, daquela miséria da qual elas viviam. Essas mulheres, elas acabavam no Baixo Meretrício, sendo instaladas no Mangue e na Lapa, no Rio de Janeiro, no Bom Retiro, em São Paulo, na região do Porto, na cidade de Santos, e em La Boca, em Buenos Aires. Também Nova York era uma outra grande rota de destino desse tráfico de mulheres. Bom, ao chegarem aos seus destinos, essas jovens enfrentavam uma dura realidade, por terem sido enganadas e nas mãos de uma poderosa e bem organizada máfia internacional que se chamava Zimidal. Essa máfia internacional possuía sede em Buenos Aires e também em outras cidades, em outras localidades. E essas moças, elas não tinham nenhuma instrução, elas eram analfabetas, despreparadas para um trabalho e não conheciam a língua local. Então elas se encontravam muito vulneráveis e não havia nenhuma possibilidade delas fugirem daquela situação, já que essa máfia era extremamente organizada e ali amarravam elas de uma forma que uma possibilidade de fugir era completamente nula. Sem contar que nesse período no velho continente, eles viviam uma crise econômica muito forte, já havia um grande fluxo migratório decorrente da miséria, da perseguição aos judeus, que também eram obrigados a migrar. Isso a gente está falando final do século XIX, percorre aí durante o início do século XX.
Uma observação que a pesquisadora Beatriz Kushner faz e que é bem interessante é que ela fala que nesse período havia um maior número de homens aqui nas Américas, o que acabava sendo um terreno muito fértil para a prostituição aqui. Bom, uma outra problemática também, assim quando essas moças chegavam aqui no Brasil, elas eram direcionadas aos prostíbulos e elas caíam diretamente na mão do cafetão. Cafetão esse que a explorava até não poder mais. Elas eram vistas como máquinas e o seu trabalho seguia uma linha de produção. Segundo a pesquisadora Margarete Rago, quando ela analisa o caso na Argentina, ela fala que essas garotas elas chegavam a atender até 70 homens por dia, vivendo em péssimas condições, sem tempo para nada, para dormir. Muitas acabavam ficando doentes, fora o risco de se contaminar, e elas acabavam sendo contaminadas pela sífilis. Quando ficavam doentes, mal tinha tempo de poder se recuperar e já tinha que trabalhar, então eram exploradas exaustivamente e eram presas de tal forma às casas de prostituição que do dinheiro do trabalho dessas mulheres elas tinham que pagar a estadia, comprar roupa, comprar maquiagem, pagar a comida. Então tudo ali era organizado de uma forma de que elas ficassem totalmente amarradas e sem saída. Fora o risco que elas corriam de acabar sendo mortas pela própria máfia se não obedecesse, apanhavam bastante desses cafetões, enfim, era uma vida miserável que elas acabavam vivendo. E durante muito tempo essas moças elas foram totalmente excluídas pela sociedade, elas eram mal vistas e eram assim consideradas como nada. Tanto é que, trazendo o exemplo aqui para São Paulo, a prostituição ela não era algo que era proibido, ela era só rechaçado. E aí em São Paulo vão criar uma espécie de higienização da cidade. Essas moças vão ser retiradas ali do centro da cidade. Quando eu falo centro, eu falo Paissandu, Avenida São João, ali daquela região, e vai ser transferido para o Bom Retiro. E lá no Bom Retiro vão concentrá-las em apenas uma rua, e ali naquele local vai ser chamado de zona, o local onde elas ficavam. Sem contar que havia também uma concorrência entre as polacas. As polacas, essas como eu falei, que vindas da Europa Oriental, e tinha também as francesas, que eram mulheres mercadoria extremamente cobiçadas na cidade. Para os homens, se deitar com uma francesa era a mesma coisa de se deitar com a nação França, que era o berço da civilização, né? Uma ideia hoje que a gente sabe que é eurocêntrica, né, e que cai por terra totalmente, mas enfim. Tanto essas mulheres quanto os cafetões, em grande parte eles eram judeus e também eram algo que traziam muita vergonha à comunidade judaica que vivia aqui no Brasil, lembrando que essa comunidade ela sofria preconceito, perseguições, principalmente no período de guerras, enfim. Eles queriam morrer, mas falar nas polacas judias era algo assim inaceitável entre a comunidade, né? Era arrumar encrenca, era perguntar para eles sobre esse assunto, porque para eles era algo assim, ainda mais que era um judeu que fazia isso, era algo inaceitável. Bom, tanto essas mulheres quanto os cafetões, eles eram marginalizados da sociedade, e isso numa dupla condição, porque primeiro, eles eram imigrantes, e imigrantes sofriam muito preconceito, principalmente imigrante judeu, e segundo, eram fora da lei. O cafetismo, ele era considerado crime, já a prostituição era coibida, não era crime, como eu falei anteriormente. Bom, como um determinado... Aí vamos pensar, né? Como que esse grupo, eles conseguiram viabilizar mecanismos para se autoproteger, já que eles eram a escória da sociedade. Eles eram os párias da sociedade, né? Bom, isso vai ser muito interessante o que essas mulheres vão fazer. Em resposta a tudo isso, elas vão criar associações de ajuda mútua.
elas ali com um pouquinho de dinheiro que elas conseguiam ter para si, elas se associavam a essas associações em busca de proteção para elas, já que todo mundo dava as costas para elas, elas eram vistas como lixos, como ratos que têm que ser combatidos, né? Essas associações, elas mantinham cemitérios, sinagogas próprias, já que elas não podiam frequentar as sinagogas, né, de um judeu comum que havia aqui, então elas criaram a própria sinagoga. Isso fazia com que, aliás, isso permitia com que elas rompessem a exclusão religiosa, já que não podiam frequentar os espaços da comunidade judaica na cidade onde elas conviviam, né? E aí a gente vai pensar, né? Segundo os preceitos judaicos, suicidas e prostitutas devem ser enterrados junto aos muros dos cemitérios. Ele não tem que ter um enterramento igual aos outros, né? Porque isso é totalmente condenável para os judeus, os suicidas e as prostitutas. Então elas tinham que ser enterradas nos muros dos cemitérios, né? Excluídas ali dos outros, para todo mundo saber, né, que aquilo ali não é modelo a ser seguido. E o que reforçava essa inclusão, né, que era imposta para eles foi a criação e a manutenção em 1930, né, que foi fundada em Santos a Sociedade Beneficente e Religiosa Israelita. A atuação dessa sociedade de ajuda mútua, ela era diversificada. Elas compravam terrenos para a construção dos seus cemitérios, então a gente percebe que existia uma preocupação muito grande com a morte, né, de ser enterrada ali conforme aos preceitos da sua religiosidade, embora elas fossem condenadas. Elas mantinham serviços religiosos em dias sagrados, elas auxiliavam os membros que eram doentes e idosos, e principalmente a entidade paulista, desde a criação, ela era comandada por mulheres, né? Mas tinham entidades também no Rio de Janeiro, em cada uma dessas localidades que eu citei para vocês, elas tinham essas associações de ajuda mútua, para se ajudarem e para poderem ter a sua religiosidade, né, tudo em dia, e poder ter um enterro digno, né, um local. Elas compravam terrenos para ter, para mesmo ali na morte poder ter para serem sepultadas dignamente. Porque a prostituição no Brasil, ela não era proibida e de certa forma até aceita, permitida. Esse era um debate recorrente na época entre os governantes, entre os policiais e entre os médicos higienistas, que vão ter um papel preponderante aí nesse debate. Segundo eles, a prostituição era um mal necessário, porque assim poderia proteger as moças de família, que até então tinham que se casar virgens. E ao mesmo tempo, os jovens precisavam ter a sua primeira iniciação sexual, então eles podiam recorrer ao trabalho dessas moças. Então, de certa forma, se protegeria tanto a família quanto as moças. Há também, a gente percebe, uma higienização na cidade, como eu falei anteriormente. Até então ficava concentrada no centro de São Paulo, ali na região do Paissandu, Avenida São João, Rua Aurora, enfim, ali naquela localidade ficava ali concentrado, só que a cidade está enriquecendo, é o progresso, é o comércio chegando, cinemas, enfim, não podia manter ali um local degradante dessa forma no centro de uma cidade que está crescendo e que está enriquecendo. Então por isso eles vão transferir, né, vão higienizar o centro da cidade e levar esses locais para a região do Bom Retiro, uma forma de higienizar e proteger os olhos das moças de família, né, que não queriam, e até as famílias não queriam estar convivendo ali com aquela realidade ali todos os dias pelas ruas da cidade. Aqui no Brasil, as associações de ajuda mútua das polacas, eles vão permanecer até aproximadamente aí o fim da Segunda Guerra Mundial.
vai cada vez mais diminuindo o número de polacas que são trazidos, e a associação vai durar até a morte de uma das últimas polacas, que foi aí aproximadamente no final da década de 80. Aqui em São Paulo, a comunidade ela permitiu, por um lado, que as polacas elas fossem amparadas no lar dos velhos, quando idosas. E como elas tinham comprado o terreno para construir o cemitério delas, elas pediram, como um último desejo, né, de que elas fossem enterradas no cemitério delas e que tivessem identificação do nome delas. Porém, isso daí não foi feito, não foi realizado. Elas acabaram sendo enterradas num cemitério israelita que fica no bairro de Santana, que até então é o Chora Menino, só que sem identificação. Essa parte ela precisou ser demolida, os restos mortais foram retirados e foram transferidos para o cemitério israelita do Butantã. Já a sociedade do cemitério israelita Shevra Kadija, também de São Paulo, fez a transferência dos restos mortais delas e acabou fazendo uma cerimônia e recolocou, fez uma pesquisa e recolocou a identidade delas nesse cemitério. Tudo isso com a presença, quem celebrou essa cerimônia e que esteve presente foi o rabino Henry Sobel, aí famoso, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ele participou desse reconhecimento das judias polacas. Só lembrando, gente, que a história das judias polacas até hoje para a comunidade judaica é um tabu, não é aceito, é algo que eles querem rechaçar, só enfia para debaixo do tapete e a gente não sabe, não vi, não quer saber, tenho raiva de quem sabe, tá? Então é assim que elas são vistas pela comunidade judaica. Agora, algo interessante da gente perceber é que a prova de que elas conseguiram, de certa forma, romper com a condição de estrangeiras e de indigentes que foi estabelecido através de laços duradouros aí ao longo do tempo. Elas conseguiram manter tanto os seus costumes quanto as suas tradições, ali através das sócias dessas sociedades, e isso foi uma forma de retirá-las ali daquela condição de marginal. E uma das coisas que a gente percebe é que elas de certa forma mostraram que a fé não tem dono, porque elas conseguiam ali no seu cotidiano exercer a sua religiosidade, preservar os seus costumes, as suas tradições, mesmo sendo excluídas ali do universo judaico e das práticas judaicas ali das comunidades comuns. Infelizmente a maioria dessas mulheres elas morreram muito pobres, e nos cemitérios das polacas também tem homens enterrados. Segundo as pesquisadoras, elas acreditam que sejam até os cafetões. Agora, o que unia o cafetão com a polaca? Explorador e explorada. E exploradas, o que unia essas duas figuras ali em torno dessas comunidades de ajuda mútua? Embora essa sociedade ela tenha sido, em sua maioria, principalmente aqui em São Paulo, dirigida por mulheres. Havia um elo entre eles. Apesar dos problemas e das desavenças, um elo os uniam, que era o fato deles serem judeus e de possuírem essa identidade judaica. Apesar de tudo, eles eram judeus. E isso vai ser um elo muito forte entre essas duas figuras. Bom, agora indo para uma parte mais assim de curiosidade, acredito que vocês já ouviram falar, aliás, é uma palavra bem recorrente aí do nosso dia a dia, é a palavra encrenca. Quando alguém está numa situação desfavorável, a gente costuma falar, isso aí é uma encrenca, caiu numa encrenca. Essa palavra encrenca, gente, ela vem do vocabulário das polacas judias. E como que dá a popularização dessa palavra, Na verdade, elas quando estavam lá, dentro das casas, exercendo o seu trabalho, quando elas atendiam um cliente que possuía doença venérea, de certa forma elas precisavam se preservar, porque elas tinham que trabalhar, elas eram obrigadas a ter um exaustivo trabalho. Então uma forma de avisar as outras colegas através de um código, vamos dizer assim,
que o cliente possuía uma doença venérea, elas falavam encrenque, que em Yiddish significa doença. Então elas gritavam encrenque para as outras e as outras já sabiam, né, e já sabiam como proceder. Uma outra palavra também que é recorrente no nosso dia a dia é a palavra sacanagem. Puxa vida, você fez uma sacanagem, que tem algo a ver com algo ruim, com um problema. A sacanagem significa, era constantemente as batidas de policiais nas casas de prostituição, e muitas delas estavam fora da lei. Então, para também se proteger e proteger as suas amigas, elas gritavam sacanagem, que significa sacana, na verdade é sacana. Elas gritavam sacana, que significava polícia. E aí, no vocabulário, no português, no dia a dia dos brasileiros, a gente adotou aí sacana, sacanagem, enfim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa conversa sobre a história das mulheres, das judias polacas. Se vocês gostaram, acharam que valem a pena, deixa aí o meu joinha, compartilhem com os amigos e com os familiares de vocês. Se possível, deixem os comentários de vocês também. O YouTube vai entender que esse vídeo é interessante, que precisa ser passado para frente. Vamos fazer com que a comunidade que gosta desse assunto possa ter acesso a esse tipo de vídeo, a esse tipo de assunto, de debate, tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!